E fala aí, galera! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fábio e, galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos Corinthians e Flamengo, mais uma rodada do Brasileirão 2026. Pois é, o Corinthians tá numa sequência difícil, né? Estamos aí alguns jogos sem vencer, né? É o que? Uns 6 jogos? Mais ou menos isso? Então, o Corinthians vem de empate contra a Chapecoense, 0-0, fora de casa, né? O primeiro 0-0 do campeonato. Inacreditável, né? O Corinthians vai tentar voltar a vencer aí nesse domingo contra o atual campeão brasileiro, o Flamengo, dentro de casa. E vamos lá, né? Vamos lá pra cima do Flamengo. Já vencemos eles esse ano. Podemos vencer de novo? Vamos lá, né? Bom, pra começar, vamos com a escalação do Corinthians pra enfrentar o Flamengo, tá? Bom, esse time que eu coloquei aí não é prévia de escalação, tá? É uma escalação que eu faria, tá bom? Eu não vi essa prévia em lugar nenhum. É o meu time, tá bom? É o meu time. Se eu fosse o técnico, eu colocaria esse time em campo, tá? Então, o meu time é Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, André Luiz, Matheus Pereira, Rodrigo Garro, na frente Memphis, Depay e Yuri Alberto, tá? Então, esse é o meu time para domingo, tá? Se eu fosse chutar, por exemplo, eu não acho que o Garro vai jogar de titular. Eu acho que vai ser o Bidon, porque contra a Chapecoense, o Garro começou jogando e o Bidon na reserva. Então eu arriscaria que o Bidon vai ser titular domingo e o Garro banco. Eu acho, né? Enfim, mas esse é o time que eu colocaria em campo para enfrentar o Flamengo. Enfim, eu não sei se vocês concordam com isso. Eu não sei se vai ter algum imprevisto que, sei lá, algum jogador entre esses não possa jogar. Até onde eu sei, não tem suspensos, né? Tipo, o Alan, né? O Alan não pode jogar, porque ele tá emprestado pro Corinthians, né? Ele é do Flamengo e tá emprestado pro Corinthians. Então o Alan, né, não pode jogar. A não ser que o Corinthians pague uma multa para o Flamengo. Eu acho que o Alan não vale a pena pagar uma multa para ele jogar. Não é um jogador titular, nem jogador importante para o Corinthians. Então, o Alan é desfalque certo, né? Não joga. Então é isso. Esse é o provável time que eu acho, assim, que eu escalaria, pelo menos. Vamos ver o que o Dorival vai fazer. Eu não acho que o Dorival vai escalar isso aí. Conhecendo ele, eu não acho que vai ser essa a escalação, mas vamos esperar. Pelo menos eu escalaria o time desse jeito aí, tá? Continuando. Tá, bom. Retrospecto do confronto entre Corinthians e Flamengo. E tá aí, o Flamengo tem mais vitórias, 66 contra 57 do Corinthians, né? Infelizmente. Corinthians e Flamengo por estádios, na Neoquímica Arena, 16 jogos e o Flamengo tem mais vitórias, 6-5. Pois é, dentro de Itaquera, o Flamengo venceu mais vezes que o Corinthians aí no confronto, né? Pois é, né? Vamos ver se o Corinthians empata aí no retrospecto lá em Itaquera. Bom, Corinthians e Flamengo por campeonatos, pelo Brasileirão, 83 jogos e o Flamengo tem mais vitórias, 34 contra 29 do Corinthians, tá? O maior artilheiro do Corinthians contra o Flamengo é o Cláudio. Pois é, ele tem 13 gols em 9 jogos. Grande Cláudio,
o maior artilheiro da história do Corinthians, também é o maior artilheiro do Corinthians contra o Flamengo. O Thales vem na sequência com 7 gols e o craque Neto, pois é, o Neto tem 5 gols contra o Flamengo, beleza? Bom, vamos ver o que mais aqui. Tá aí os últimos jogos entre Corinthians e Flamengo. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias para eles, uma do Corinthians e um empate, né? O último jogo, a Supercopa, que o Corinthians venceu por 2-0, gols do Gabriel Paulista e do Yuri Alberto, né? Deveria ser 3-0, né? Teve um gol anulado do Memphis, mas enfim, né? 2-0 e o Corinthians campeão da Supercopa contra o Flamengo, né? O último jogo em Itaquera, ano passado perdemos de virada 2-1. Não era um jogo pro Corinthians perder. Não era. O Corinthians jogou muito bem, cara. Não era pra ter perdido, cara. Uma derrota muito injusta, mas o Yuri Alberto cansou de perder gol, perdeu um pênalti de forma bizonha, até fez um gol depois, mas o Corinthians acabou sucumbindo no segundo tempo. Enfim, o Corinthians sucumbiu no segundo tempo e acabou tomando a virada e perdemos 2-1. Pois é, fazer o quê, né? E a última vez que vencemos o Flamengo em Itaquera, há 2 anos, né? 2-1 pelo Brasileirão 2024. Ramon Dias era o técnico do Corinthians e Thales Magno e Romero marcaram os gols da vitória a última vez que vencemos o Flamengo em Itaquera há 2 anos atrás. Espero que o Corinthians volte a vencer nesse domingo, né? É isso. Bom, continuando, vamos ver alguns detalhes do jogo. Eu tô no site da ESPN e vamos lá. Transmissão do jogo, tá? O jogo é 8h30 da noite. Anota aí, 8h30 da noite desse domingo é o jogo, tá? Vai passar na Record, Premiere e Cazé TV, beleza? Record, Premiere e Cazé TV, 8h30 é o jogo, tá? Bom, tá aqui as prováveis escalações. A ESPN tá lembrando que o Felipe Longo e o Hugo estão machucados, não jogam, né? O Hugo lateral. O Lingard, pois é, até agora o visto de trabalho não tá em ordem. Pois é, tá demorando para isso acontecer, né? E o Alan tá emprestado para o Corinthians, né? Então não joga porque ele pertence ao Flamengo. Então o Alan é desfalque, tá? Bom, na provável escalação aqui na ESPN, eles colocam o Angileri. Bom, deve jogar o Bidu. A não ser que o Bidu esteja suspenso, eu não tô sabendo. Ou machucado, né? Não sei. Mas deve jogar o Matheus Bidu. E eles colocam aqui Carrijo, Breno Bidon e Garro. Eu não acho que vão jogar os 3 juntos. Mas, né, conhecendo o Dorival, vai saber, né? O meio de campo aí com Ranieri, Carrijo, Breno Bidon e Garro. Eu acho que o meio de campo assim é suicídio. Eu acho, né? O Carrijo tá um peso morto, né? Já começa por aí. O Bidon numa fase lamentável. E não tá dando certo Garro e Bidon juntos. Então, assim, na provável escalação aqui da ESPN, eu não acho que vai ser esse o time não, tá? Bom, já o Flamengo não tem o Saul machucado, Léo Pereira e Pulgar estão suspensos, tá? Pois é, Léo Pereira e Pulgar suspensos. Então, segundo a ESPN, uma provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Vitão ou Danilo, Léo Ortiz e Alexandro. Deve jogar o Danilo na zaga, né? Enfim, Everton, Araújo, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo ou Paquetá, Pedro e Samuel Lino, tá? Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar o Corinthians. E tá aí a arbitragem. Pois é, o árbitro será Rodrigo José Pereira de Lima. De novo esse cara, velho. Mano,
Eu já falei muitas vezes desse cara aqui no canal, velho. Muitas vezes. Já errou muito contra o Corinthians. Não gosto dele. De novo apitando o jogo do Corinthians. Auxiliares: Bruno Bosquilha e Francisco Chaves Bezerra Júnior. O VAR terá Wagner Hillway. Pois é, Wagner Hillway. É isso, essa é a arbitragem. E esse árbitro aí, Rodrigo José Pereira de Lima, detesto esse árbitro, cara. Mas enfim, de novo esse cara apitando o jogo do Corinthians. Bom, gente, continuando. Mais uma coisa que eu quero mostrar, que é o seguinte, né? Saiu o sorteio da Libertadores, inclusive eu postei no canal aí uma simulação que eu fiz do sorteio da fase de grupos, né? E bom, tá aqui a tabela do Corinthians na Libertadores, né? E segundo a simulação que eu fiz, tá aí no canal inclusive o vídeo, né? Eu quase acertei o grupo do Corinthians. Pois é, na minha simulação, o grupo do Corinthians foi Peñarol, Deportivo La Guaira da Venezuela e o Platense da Argentina. Pois é, só o La Guaira que não entrou no nosso grupo, né? Entrou o Santa Fé da Colômbia. Eu quase acertei o grupo do Corinthians. Eu acabei acertando aí o Peñarol e o Platense no nosso grupo, né? Enfim, quase acertei. Incrível isso. Enfim, né? O Corinthians caiu no grupo E, tá? E de escola. Esse é o grupo do Corinthians. Estreamos contra o Platense lá na Argentina, tá? Primeiro jogo da Libertadores, Platense e Corinthians lá na Argentina, numa quinta-feira à noite, tá? Vai ser transmitido pela ESPN e Disney Plus, tá? Aí depois, dia 15, numa quarta-feira, 15 de abril, vai ter Corinthians e Santa Fé da Colômbia em casa e vai ser transmitido pela Globo, GETV e Paramount, tá? Aí dia 30 de abril, uma quinta-feira, Corinthians e Peñarol na ESPN e Disney Plus em Itaquera. Dia 6 de maio, quarta-feira, Santa Fé e Corinthians na Colômbia. Vai passar na Globo, GETV e Paramount. Aí dia 21 de maio, quinta-feira, Peñarol e Corinthians lá no Uruguai, na ESPN e Disney Plus, beleza? E para encerrar a fase de grupos, 27 de maio, quarta-feira, Corinthians e Platense em Itaquera, vai passar na TV Globo, GETV e Paramount, tá? Então, essa é a tabela do Corinthians aí na Libertadores. Vamos ter jogos na quarta e na quinta-feira, tá? Quarta e quinta-feira acontecem os jogos do Corinthians, beleza? Então tá aí, vamos ver. Eu acho que é um grupo acessível, né? Chato, é um grupo chato, mas acessível pro Corinthians passar. É que é assim, né, galera? Quando se trata de Libertadores, o maior problema é sempre o Corinthians. É sempre o próprio Corinthians que se sabota, né? Por assim dizer, na Libertadores. É sempre assim, né? É jogo fora de casa, o Corinthians joga com a bunda, né? Aí quando chega em casa, joga de qualquer jeito, aí a arbitragem prejudica, enfim. Fora de casa é um terror. Aí chega em casa, a arbitragem lasca com a nossa vida. É histórico isso. Então, vamos ver o que acontece. É um grupo chato, mas acessível. Eu acho que o Corinthians passa. Porém, os jogadores têm que querer, né? Eles têm que querer. Enfim, né? Bom, vamos ver o que acontece aí na Libertadores, né? Começa em abril, primeiro jogo, 9 de abril, contra o Platense, lá na Argentina, beleza? É isso aí. E agora vamos para palpites. É isso aí. Vamos palpitar Corinthians e Flamengo nesse domingo. E bom, eu acho que o meu palpite, sinceramente, cara, 2-1 para o Corinthians. É o meu palpite, vamos lá, né? 2-1 Corinthians, Memphis e Yuri Alberto marcam e vamos lá pra cima do Flamengo, cara.
Vamos lá e ver o que acontece. Claro, o Flamengo tá engasgado com o Corinthians, né? Os jogadores do Flamengo estão engasgados depois da Supercopa, mas enfim, né? Vamos lá tentar vencer eles de novo, né? Porque assim, se o Corinthians perder pro Flamengo, a pressão em cima do Dorival vai aumentar, com toda certeza. Então, e depois, meus amigos, só pra lembrar, depois de enfrentar o Flamengo, é data FIFA, tá? Aí vai ter amistosos do Brasil, vai parar, tá? Vai parar o futebol por uns 10 dias, tá? Vai ter amistosos aí de seleções. O Memphis foi convocado para a Holanda. O Carrijo foi convocado para o Peru. E Hugo Souza, pois é, de última hora, foi convocado aí pelo Carlo Ancelotti. O Alisson, goleiro, machucou. E aí o Hugo Souza foi convocado para o seu lugar. Pois é, então teremos Hugo Souza, Memphis e Carrijo aí nas suas seleções durante a data FIFA. Aí depois o Corinthians volta a jogar, se não me engano, dia 1º de abril contra o Fluminense no Maracanã, né? Se eu não me engano, é isso aí. Então tá, né? Corinthians joga contra o Flamengo e aí tem parada de data FIFA aí e o Corinthians só volta contra o Fluminense, beleza? E é isso aí. Coloque aí nos comentários o palpite de vocês. O meu é 2-1 para o Corinthians. Coloque aí nos comentários o seu palpite, beleza? E é isso aí, vamos que vamos tentar se recuperar aí no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!